Antônio Santana, de 52 anos, que deu facadas em 6 pessoas dentro de um ônibus em Piracicaba, 3 destas pessoas morreram no local. Isto aconteceu na terça-feira, dia 21, próximo passado. Na quarta-feira, quando ele foi levado para a prisão, ele falou para os policiais, segundo informou uma matéria do jornal Correio Popular de Campinas. Ele falou para os policiais que haviam comentários no bairro onde ele mora, vizinhos estavam ameaçando ele porque viram uma criança sair da residência onde ele morava, onde ele mora. E aí, né, ele ficou com raiva, foi até o centro da cidade, sacou dinheiro, comprou uma faca de açougueiro, passou em um bar, tomou 2 goles de conhaque e dirigiu-se ao terminal de ônibus. E ele pegou o ônibus que ia para o bairro Vila Sônia, local, como eu falei, onde ele reside. E ele resolveu atacar as pessoas. E por isso ele olhou para uma mulher e foi e deu facadas nela, assim como em outras pessoas. A polícia, ao relatar esse fato para o jornal, diz que ele falou dessa forma de um modo muito tranquilo, sem apresentar nenhum tipo de ansiedade, de uma alteração de comportamento típica de quem está em um episódio psicótico, né, comumente chamado de surto psicótico. Essa forma como ele relata, segundo, né, a matéria do jornal, ela não é comum em doentes mentais, pois eles ficam extremamente agitados quando estão em um episódio psicótico, principalmente depois de terem cometido um crime bárbaro, como esse que aconteceu. Também, na quarta-feira, quando ele foi para a audiência de custódia, né, e nesse momento, inclusive, também se falou que ele permaneceu calado, ele não falou nada. Mais uma vez, essa atitude não é uma atitude comum de doente mental, pois eles, em geral, estão bastante agitados quando em um episódio psicótico que os leva a matar pessoas, né? Quando é por causa de um episódio psicótico, a pessoa age porque ela tem sintomas, né, relacionados aos delírios e alucinações. Isto é, os delírios e alucinações são sintomas desse quadro de uma doença mental. E ele, né, quando assim age, ele age em geral para tentar se defender ou defender outras pessoas. Defender de algo que não existe, né? Como às vezes eles falam de entidades, né, diabólicas, ou do próprio demônio, ou de alguma coisa que alguém muito ruim vai fazer, e aí ele ataca, achando que aquelas pessoas que ele está atacando, ou aquela pessoa, que às vezes até, né, é uma, está incorporando aquela entidade, né, que ele acredita como real. E que, portanto, quando ele faz isso, é para defesa e não porque ele está com raiva gratuitamente de alguém. Quem age de uma forma em que ele ataca pessoas porque ele tem raiva, porque ele
está querendo se vingar. Em geral, quem faz isso é o psicopata. Então, o psicopata, ele se vinga, e às vezes até mesmo de pessoas inocentes, ou ele, né, ataca pessoas simplesmente porque naquela hora ele está com muita raiva. A raiva é o principal sentimento que os psicopatas experimentam. Por isso, em determinadas situações em que eles se sentem com muita raiva, eles podem de fato agredirem pessoas, até mesmo pessoas inocentes. Agora, é muito importante, e aliás, isto já deveria ter ocorrido, que esse indivíduo seja submetido a uma avaliação em termos de um profissional de saúde mental, para se verificar se ele, de fato, apresenta uma doença mental e o crime praticado é um sintoma dessa doença, ou se ele simplesmente, por uma condição pessoal de muita raiva, por uma estrutura borderline característica, né, dentro de um quadro que a gente, né, poderia se dizer aí, né, de uma pessoa que vamos considerar como um psicopata, age friamente e sem nenhum arrependimento pelo que faz. Por isso, as investigações, elas não podem deixar de lado uma avaliação por um profissional de saúde mental em um caso como esse. Porque um perito experiente, ele percebe, claro, né, através da avaliação que ele faz, desse exame de sanidade mental, se essa pessoa é ou não um doente mental. E se não é um doente mental, dadas as características desse crime, existe uma grande probabilidade de se tratar de um psicopata. Com isso, é alguém que tem plena consciência do que está fazendo. E caso não quisesse, não teria feito. Dessa forma, é uma pessoa responsável pelas atitudes que toma.